Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Voltamos, para mais uma aula de teontologia ou doutrina de Deus. Interessante, hoje eu vou abordar alguns assuntos, alguns elementos assim da doutrina que é interessante, e depois entraremos até numa visão atual do que é a doutrina de Deus. Mas vamos começar pela parte prática, pela ação da teontologia, que é mais complexa, vamos dizer assim, né? A teontologia também trata a Trindade. Então são coisas interessantes para a gente começar a idealizar. Eu estou aqui com o meu arsenal, né? Bíblia, estudo bíblico, meu arsenal aqui para a gente começar aqui. Vou só mostrar para vocês rapidinho. Meu arsenal para a gente começar o nosso estudo. Então por aqui vocês já tiram de onde eu tiro minhas bases e tudo, né? Só ficar curiosidade aí. Então aqui eu quero começar logo com vocês falando sobre a teontologia, que é o estudo da doutrina de Deus, que é uma teologia sistemática. E de início, vamos definir uma situação aqui bem fácil de entender. Vou fazer esse vídeo de máximo 6 minutos e depois faço outro vídeo, se der tempo faço mais outro, para a gente conseguir dissecar aí direitinho. Primeiro aqui a doutrina de Deus, na teontologia. Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom, e que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Pronto. Isso é a fundamentalização que fundamentaliza a teontologia, que é a doutrina de Deus. Isso são evidências de que Deus existe e suas ações. O Espírito, portanto, é um ser real, verdadeiro, mas invisível, que é essa transcendência que vamos falar daqui a pouco, constituído por poderes de pensar, sentir, querer e ainda mais, e de consciência própria, direção própria. Consciência própria quer dizer que o poder que é pessoal tende a estar concisa em si mesmo, ou o poder de Deus se concentra nele mesmo. Ninguém deu o poder a Deus. Ele tem, pronto. Se alguém tem, é a partir dele, mas ele não tem a partir de alguém. É isso que a transcendência vem explicar para a gente, né? A consciência própria e perfeita em Deus, a direção própria em Deus e uma bênção absoluta. Nenhuma consistência, ou melhor, nenhuma circunstância anterior determina ou influi no plano ou ato dos atos de Deus. Nem nele mesmo está o motivo e a explicação de tudo o que se fez. Então não há um questionamento para dizer o que pode ter sido feito a partir de antes de Deus. Tudo indica que foi feito por ele. Ele não tem antes, né? A teontologia explica a Deus como um ser que existe antes da existência. Antes de existir algo, Deus já existia. Ah, professor, como é que você me explica algo que existe antes de existir? Simples. Não tem como eu e você dimensionar Deus. A teologia não consegue dimensioná-lo, colocá-lo num parâmetro, num pedestal que diga ele está aqui e embaixo está os outros. Não tem como. Esse aqui não existe. Ele é muito acima dessa medida, entendeu? Ele não está acima em um patamar. Ele está muito acima de um patamar, né? Se existir um patamar, ele está muito acima, que não dá para medir, comparar, né? Por isso que ele é Deus sobre os deuses e não Deus acima. É sobre, é diferente. Na língua portuguesa, sobre é uma superioridade maior do que o superior. Parece um pleonasmo, mas é um indicativo do que é Deus. Então a teontologia trata a Deus nesse critério, num critério de dimensioná-lo e não conseguir compará-lo a nada. Mas vamos lá. A imanência e a transcendência de Deus. Imanência e transcendência são dois termos diferenciados. Jeremias 23, 24, abra sua Bíblia aí rapidinho. Jeremias trata a Deus como um assunto bem interessante, que ele tem Deus como
primais que não há como o homem mensurar. Jeremias 23, 24. Está escrito assim: esconder-te-ei alguém ao esconderijo, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura não achou eu o céu e a terra? Diz o Senhor. Então, imagine, Jeremias está dimensionando Deus num sistema que o homem não consegue compreender. Ele coloca Deus em um outro patamar. Isso é a transcendência. Destaque-se a presença de Deus em todas as partes do universo. Oculta-se-á alguém ao esconderijo, como nós acabamos de ler, do Senhor? Porventura não acho eu o céu e a terra, diz o Senhor dos Exércitos? A imanência e a transcendência parecem juntas. Acaso só Deus apenas de perto, diz o Senhor, e também de longe? Né? Uma pergunta que ele faz no versículo 23, por acaso não sou eu Deus de perto e também de longe? Paulo diz aos filósofos em Areópago, em Atenas, embora não esteja longe de cada um de nós, por ele vivemos nos momentos e existimos